Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós hoje vamos trazer uma ministração da lição de número 8 da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos no quarto trimestre do ano de 2020. O pastor que ministra Isaqueu Mendes de Freitas, ele é pastor, teólogo, conferencista, jornalista e presidente da Assembleia de Deus Madureira, em Andradas, Minas Gerais. O tema do nosso trimestre é a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. E a lição de número 8 tem como tema o drama do suicídio. Por ser um tema bastante oportuno e indispensável, eu achei por bem, nós ministramos esta lição domingo agora passado, aqui no templo, sede da nossa igreja em Uberlândia, mas achei importante nós gravarmos esse vídeo para que esta mensagem, esse assunto, possa alcançar mais pessoas, né? Aqueles que porventura não tiveram a oportunidade de vir à escola dominical neste domingo, né? Possam ver um pouquinho da importância do assunto que nós estudamos domingo na nossa escola bíblica dominical. As nossas últimas 3 lições, elas estão muito próximas, o assunto uma das outras, porque na lição 7 nós estudamos o drama da depressão, na lição de número 8, que é aquela que nós estaremos comentando aqui hoje, é o drama do suicídio, e a lição de número 9, que é de domingo próximo que vem, tem como tema as enfermidades psicossomáticas. Nós temos como textuário Hebreus capítulo 13, versículo 5, a parte B, se você tem a sua Bíblia, não te deixarei e nem te desampararei. E o nosso comentarista, na verdade aplicado, ele diz, diante da dura realidade do suicídio, precisamos tratar esse tema à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus para nós, né, irmãos, é a nossa regra de fé e prática. Então um tema, tamanha seriedade como esse, não pode ser tratado de qualquer forma, de qualquer maneira, mas precisa ser tratado à luz da palavra de Deus. A nossa introdução nos diz, o tema de hoje é oportuno e indispensável, considerando o aumento de casos de suicídio no meio evangélico. Daí a importância de termos uma abordagem do tema em questão na escola dominical. Nos últimos tempos nós temos acompanhado nos noticiários, com certeza você já deve ter ouvido ou visto alguma reportagem, alguma notícia de pessoas que se diziam cristãs, evangélicas, que infelizmente cometeram suicídios. Então, o aumento desses casos no meio evangélico traz ou faz desse tema ser um tema oportuno e indispensável que a igreja trate, fale, estude sobre ele, conheça mais profundamente o assunto em questão. É necessário, continua escrevendo, é necessário estarmos atentos às causas, eliminarmos as raízes, cuidando mais perto um do outro, sempre observando os princípios bíblicos. Então, ele já deixa bem claro a forma como que nós vamos agir no enfrentamento de uma das expressões da questão social, que é o suicídio, né? É agir observando ou tratar do tema observando os princípios bíblicos. Nós não podemos ficar alheio a um assunto de tamanha importância. Nós não podemos ficar alheio a um assunto como este. Os irmãos recordam que Jesus não estava alheio às expressões da questão social de seu tempo, né? Ele não estava alheio. Assim também a igreja precisa agir, intervir, sabendo que Deus é amor, né? Que Deus é amor, que Deus não criou o homem e não projetou o homem para que ele cometa uma crueldade tamanha contra si mesmo. O drama da autodestruição.
A palavra suicídio vem de dois termos do latim que significa próprio e caidere, que significa matar. Assim, o suicídio é o desejo de assassinar a si próprio. É um gesto de autodestruição, realização do desejo de dar fim à própria vida. Quando a pessoa está passando por uma dor emocional insuportável, ela pensa enganosamente que a única solução é o suicídio. Assim o suicida não quer morrer. Ele quer escapar da dor, do sofrimento, no entanto, sempre produz mais dor. Então, esse é o primeiro trecho abordado aqui pelo nosso comentarista, o pastor Isaqueu Mendes de Freitas. Ele traz a origem, primeiramente, dessa palavra, uma palavra de origem latina, do latim, que tem como significado e sentido a pessoa assassinar a si mesmo ou matar a si mesmo, tirar a sua própria vida. Eu achei importante a colocação dele quando ele diz que o suicida não quer morrer, ele quer escapar da dor, do sofrimento, mas, no entanto, ele produz mais dor. E continuando, antes de nós tecermos algum comentário mais detalhado, ele levanta uma pergunta no tópico 1.1, dizendo: por que as pessoas se suicidam? Aí ele cita alguns motivos. Primeiro, chamar a atenção. A tentativa, escreve ele, de suicídio pode ser um grito de socorro. Abre aspas, olhem para mim, eu estou aqui. Muitos deixam bilhetes antes de cometer o ato. Uma pessoa que se suicida pode estar com carências de ser aceita e amada. E 2, o segundo motivo, elencado aqui pelo nosso comentarista, tentativa de expiar um erro. Algumas pessoas com tendências suicidas dizem: eu mereço morrer, não sou digno de viver. Para elas, a morte constitui um tipo de expiação para o que consideram seu fracasso e pecado, pensando que não podem pagar ou remediar o erro cometido. Então, no tópico 1.1, ele pontua 2 motivos por que as pessoas se suicidam. Primeiramente, para chamar a atenção, pessoas que imaginam, colocam na mente, colocam no coração que não são vistas, ninguém enxerga elas. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma pessoa que enfrentava alguns problemas emocionais, de ordem emocional. Não é o caso de ter cometido um suicídio, mas ele levantava muitas vezes uma questão dizendo que ele se sentia como um fantasma. Ele chegava em um determinado ambiente e às vezes ele fazia até piadas da situação dizendo: o fantasma está chegando, eu chego aqui, ninguém percebe que eu estou aqui, ninguém me vê aqui. E essa tentativa de chamar a atenção é elencada aqui pelo nosso comentarista como um dos motivos por que as pessoas se suicidam. E o segundo motivo, no tópico 1.1, é a tentativa de expiar um erro. Pessoas que às vezes pecam, cometem erros terríveis e num momento de descontrole emocional, quando as suas emoções estão totalmente desorganizadas, permitem que pensamentos venham na sua mente de que aquilo que elas fizeram, aquilo que elas cometeram, são erros irreparáveis. E a única forma de expiar esse erro é tirar a própria vida. Chega dizendo, conforme o nosso comentarista diz aqui: eu mereço morrer, eu preciso morrer, eu não sou digno de viver. Então são questões muito sérias e que vão ao contrário daquilo que a palavra de Deus ensina para nós.
A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Quando nós observamos o salmista Davi, que ele escreve aquele salmo, dizendo: confessei-te o meu pecado. Ele confessa a Deus o seu erro, ele confessa, faz confissão do seu pecado e busca a restauração em Deus. Então, irmãos, pessoas que estão enfrentando situações dessa natureza precisam receber uma palavra vinda e que pode vir da parte de alguém que conhece a Deus, que serve a Deus, que é cristão, em dizer para ela que o que ela fez tem solução em Cristo. Existe solução. A solução não é tirar a própria vida, a solução não é matar a si mesmo. Mas, infelizmente, quantas pessoas, achando que não podia remediar um erro cometido, acabaram colocando um fim nas suas vidas. E ele elenca no tópico 1.2, ainda outros motivos, outras motivações pelas quais as pessoas cometem suicídio. Uma outra motivação é a paixão. Muitos suicídios são cometidos por motivos passionais. Eles acontecem como resultado direto de relacionamentos rompidos. A pessoa é prisioneira de um sentimento doentio, pois deixa o sentido da vida em Deus e o amor próprio, e a outra pessoa passa a ser o centro. E por não aceitar o fim do relacionamento, desiste também de viver. Então, mais um motivo que é pontuado pelo nosso comentarista aqui, motivos passionais, onde pessoas perdem o amor próprio, perdem também, conforme o nosso comentarista diz aqui, o sentido, deixa o sentido da vida em Deus de lado e coloca o cônjuge ou outra pessoa da sua convivência como o centro da sua vida. E quando acontece uma separação, término de um relacionamento, essas pessoas imaginam que não vale mais a pena viver. E o comentarista elenca de forma muito sábia que a pessoa se torna prisioneira de um sentimento doentio. O próprio pastor Isaqueu tem um livro que ele lançou, não é da editora Betel, de uma outra editora, e ele cita a obra de um escritor que diz que um pensamento gera um sentimento, e um sentimento gera ações. Pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram ações. Então, o que nós percebemos aqui é que a pessoa permite que pensamentos maléficos comecem a constantemente estar presente na sua vida. Esses pensamentos vão gerar sentimentos, a pessoa se torna prisioneira de um sentimento doentio e depois o próximo passo é partir para a ação, que nesse caso citado pelo comentarista aqui, a pessoa começa a achar que não vale mais a pena viver e parte para uma decisão extrema de tirar a sua própria vida. Ele elenca mais um ponto, que é o dinheiro. Muitas pessoas desesperam-se ao cair na pobreza, na perda rápida dos bens. Isso aqui tem levado muitas pessoas ao suicídio. O dinheiro, a perca dos bens materiais, a perca das posses materiais tem feito com que muitas pessoas tirem a sua própria vida. Acredito que todos já devem ter ouvido sobre
a Grande Depressão de 1929, que foi a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Muitas pessoas perderam tudo, as suas economias, seus investimentos viraram pó muito rapidamente. E muitas dessas pessoas não souberam lidar com essa situação, e houve um dia que ficou conhecido como Quinta-feira Negra, onde muitas pessoas tiraram a sua própria vida depois que a bolsa despencou, né? E essas pessoas perderam praticamente toda a sua fortuna, toda a sua riqueza. A palavra de Deus nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Precisamos entender, precisamos compreender que isso está presente na sociedade. Uma outra razão citada pelo comentarista são as doenças psíquicas. Elas são reais e complexas. Enganam-se aqueles que as tratam como se fossem apenas atuação maligna. Então, meus irmãos, aqui eu fiz a leitura do tópico 1, 1.1 e 1.2, onde o nosso comentarista elenca esses motivos pelos quais as pessoas se suicidam. Para chamar a atenção, tentativa de expiar um erro cometido que acha que é irremediável, paixão, motivo passional, uma paixão doentia, a pessoa fica cativa de um sentimento doentio, a perca dos bens, das posses materiais e doenças psíquicas. Importante elencar aqui, irmãos, porque mais adiante ele vai citar o exemplo, no tópico 2, de homens na Bíblia Sagrada, homens e mulheres de Deus, que enfrentaram situações onde o emocional ficou abalado, um desequilíbrio emocional devido à situação que estavam enfrentando, e essas pessoas, esses personagens bíblicos, até tiveram vontade de morrer. Há relatos de pessoas na Bíblia que em momentos de crise emocional pediram a Deus para morrer, mas nunca intentaram contra a sua própria vida. Então ele faz essa diferença. Pessoas que passaram por momentos que desejaram morrer, que desejaram a morte, que pediram para Deus a morte, mas não foram pessoas que tentaram tirar a própria vida. Então ele faz essa abordagem trazendo essa diferença entre o desejo de se matar, o suicídio, e o desejo de morrer. Jó é um exemplo disso. Depois de ter amargurado uma crise financeira, problemas de saúde e a morte de seus filhos, Jó disse, aí ele cita aquilo que está em Jó capítulo 6, versículo 8 e 9, quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me, e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Ele cita outros homens, outros personagens bíblicos que passaram por situações de intensa aflição, porém, momentos em que ficaram desequilibrados emocionalmente, como Moisés. Também faz a citação do profeta Elias. Moisés, em Números capítulo 11, versículo 14 e 15, ele diz: eu só não posso levar todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Se tendo achado graça aos teus olhos, não me deixes ver, e não mata-me, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos,
e não me deixes ver o mal. Elias também, depois daquela grande vitória no Monte Carmelo, Jezabel mandou um recado para Elias, dizendo que ia acertar as contas com ele. E no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, no versículo 4, Elias diz: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então ele cita essas pessoas, ele não apresenta aqui na lição, mas eu me recordo aqui também da situação de Jonas, que foi até Nínive pregar a palavra, que Deus iria destruir aquela cidade, aquele povo se humilhou, porque existe arrependimento, aquele povo se arrependeu, aquele povo se humilhou diante de Deus, e Deus mudou, houve uma mudança na intenção daquilo que Deus queria fazer, aquilo que Deus queria realizar, e Deus poupou a vida daquelas pessoas. E já no final ali do livro, nós vamos perceber que Jonas, ele pede a Deus a morte. Então foram personagens bíblicos, irmãos, foram personagens bíblicos que tiveram e passaram pelo desejo de morrer, mas nunca intentaram contra a sua própria vida. Então ele faz essa diferença entre o desejo de morrer, pessoas que passaram por situações que pediram a morte para Deus, e pessoas que têm tendências ou pensamentos suicidas, de suicídio, pensamento de tirar a própria vida. Eu tenho em mãos aqui uma obra, não sei se vocês vão conseguir ler aí, O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, e esse escritor ele aborda esse tema nesse livro. Eu vou ler um trecho do que ele escreve aqui. Ele diz: o suicídio, na verdade, envolve tirar intencionalmente a própria vida, como objetivo final, ou como meio para alcançar outro objetivo. Por exemplo, acabar com um grande sofrimento. Então os irmãos estão percebendo que a intenção, nosso comentarista trouxe para nós, que a intenção do potencial suicida não é a morte em si, mas se livrar daquela dor, se livrar daquele sofrimento. Mas o pastor Isaqueu traz para nós aqui no tópico 1 que, no entanto, essa atitude produz mais dor. E eu tive a oportunidade de assistir através do YouTube, no canal da Igreja de Juiz de Fora, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira de Juiz de Fora, o pastor Moisés, que é o presidente da igreja lá, ministrando. Ele falou algo muito interessante, que quando a pessoa toma essa atitude, ele transfere esse sofrimento para outros, ou para outras pessoas. Porque por mais que a pessoa pense que não, mas todo mundo é amado por alguém. Todo mundo é amado. Ou é amado pelo pai, amado pelo filho, amado pela esposa, amado por algum amigo, amado por um colega de trabalho que tem carinho, tem amor por aquela pessoa. E sobretudo todos são amados por Deus. João capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus. Então, quando a pessoa chega a tomar uma atitude dessa natureza, de exterminar a sua própria vida, de acabar com a sua própria vida, o que na verdade ele está realizando é a
transferência, ele transfere aquele sofrimento pelo qual ele está passando, ele transfere o sofrimento que ele está vivendo para as pessoas que aqui vão ficar. Então isso é muito triste, porque a pessoa esquece de que ele vai embora, mas alguém vai ficar aqui com uma dor, devido à atitude que foi tomada por essa pessoa. Então, o amor, 1 Coríntios, nos fala sobre o amor, falando sobre o amor, né, que alguém sempre é amado por alguém, e sobretudo todos são amados por Deus. E muitas vezes as pessoas usam até aquela expressão, quando o motivo é um motivo passional, eu matei por amor. Quantas pessoas que tomam a atitude de, na hora de um desespero, por motivos passionais, vai lá, tira a vida do cônjuge, tira a vida da companheira, ou tira a vida do companheiro e depois se mata, tira a sua própria vida. E às vezes deixa uma carta, às vezes escrita, dizendo: eu matei por amor. Mas não é isso que a palavra de Deus nos mostra ou fala sobre o amor, né? Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz que o amor, olha o que diz aqui, ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, nada seria. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transpor os montes, se não tiver amor, nada seria. Aí no versículo 4, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, Paulo diz: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas folga-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então esse argumento é um argumento que contradita, né, que é contrário com aquilo que é apresentado na palavra de Deus. A pessoa usar o argumento de que matou por amor, ou vou me matar, vai se matar, vai cometer suicídio por amor, ele está contraditando aquilo que a palavra de Deus ensina. O Senhor Jesus Cristo, ele resumiu os mandamentos dizendo: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Então Deus nos ensina, nós somos ensinados a amar a Deus, a amar ao próximo, mas amar o próximo como a si mesmo. E a pessoa que tem um potencial ou tendência suicida são pessoas que já perderam o amor próprio, né? Perdem o amor próprio, passam a ser controladas ou prisioneiras, escravizadas de um sentimento doentio, e o resultado disso é uma ação terrível, onde a pessoa acaba com a sua própria vida. Tem na Bíblia casos de pessoas que se suicidaram, como Saul, né? Pessoas que começaram muito bem a sua trajetória, pessoas que começaram muito bem a sua jornada, pessoas que tiveram um princípio muito bom, mas no meio do caminho se perderam, permitindo que esses pensamentos entrassem nos seus corações, infelizmente tomaram atitudes dessa natureza. Agora, no item 2.3, o nosso comentarista faz uma abordagem dizendo que a Bíblia, ela é contrária ao suicídio. Eu vou fazer a leitura daquilo que escreve o pastor Isaqueu na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, no tópico 2.3. O suicídio é a quebra do principal mandamento. Mateus capítulo 22, versículo 36 e 39. Que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo.
amar a si mesmo é um dever do cristão. Só pode amar o próximo quem está bem resolvido consigo mesmo. O apóstolo Paulo nos ensina este princípio em suas cartas. Aí ele cita Efésios capítulo 5, versículo 29. Você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. E ele cita um escritor chamado Douglas Batista, dizendo que o cristão se posiciona contra o suicídio fundamentado no 6º mandamento do Decálogo. Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás. O mandamento que proíbe o homem de assassinar o outro, também o proíbe de assassinar a si mesmo. A vida humana é uma dádiva divina e, portanto, pertence a Deus. O Criador é quem determina o início e o término da vida e não a criatura. Ele cita aqui Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E versículo 2, há tempo de nascer e tempo de morrer. Então ele apresenta isso, trazendo uma visão bíblica do assunto em questão, onde ele apresenta que só Deus, ele determinou o nascimento, o início e o término da vida. Isso é algo que pertence exclusivamente ao Criador. E o cristão ou a Bíblia é contrária ao suicídio, e esse deve ser o posicionamento do cristão, porque o cristão vive debaixo de um mandamento, que é o mandamento de amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando a pessoa comete suicídio, ele está quebrando ou violando o mandamento do amor próprio, de amar, o mandamento de amar a si mesmo. E o fundamento no qual o cristão se posiciona contra essa prática está em Êxodo capítulo 20, versículo 13, que é o 6º mandamento do Decálogo, onde Deus diz: não matarás. A pessoa, essa proibição, ela vale tanto para o próximo como também para a própria pessoa, para si mesmo. O Deus que proíbe o homem de matar o seu semelhante nesse mandamento, ele está também proibindo, como se a Bíblia, alguém disse, e que no original, e foi escrito no Antigo Testamento, a língua hebraica, o sentido dessa palavra não matarás é não assassinarás. Se você mata o seu semelhante, o seu conhecido, um ser humano qualquer que você matar e tirar a vida dele, você está assassinando. E esse mandamento vale também para a pessoa em si. O mesmo Deus que proíbe o ser humano de matar um semelhante, dar fim, colocar um término, um fim na vida de um semelhante, de outra pessoa, também proíbe a pessoa de matar a si mesma. Então, esse é o posicionamento do cristão. Na verdade, irmãos, nós não podemos ter a pretensão de fazer um julgamento de quem foi salvo ou não, porque não é essa a nossa função. Essa não é a nossa função. Porém, a pessoa que se suicida e comete suicídio, ele está entrando na eternidade de uma forma muito insegura, com uma insegurança muito grande para enfrentar a eternidade. Porque a vida não se resume só a esse corpo presente, a esse tempo presente.
Quando partirmos, nós temos uma eternidade para enfrentar. E é uma insegurança muito grande saber que alguém partiu para a eternidade de uma forma como esta. Mas, resumindo a lição, no capítulo 3 ele diz que o que devemos fazer quando um familiar se suicida. Aí ele traz, irmãos, uma abordagem de como devem ser as nossas ações, como devem ser as nossas atitudes quando passarmos ou vermos alguém passar por uma situação dessa natureza, ter alguém ou um ente querido, alguém da família ou um conhecido que cometer suicídio. Este é o momento, irmãos, esta é uma hora de mais amor e menos julgamento. Eu ouvi um certo médico dizendo que ele passou por situações nas quais uma pessoa chegava de um momento delicado de ter tentado assassinar a sua própria vida, cometer suicídio, chegar para ser atendido pelos profissionais ali da área onde ele trabalhava e as pessoas dizerem: olha, você não queria se matar não, você tentou do jeito mais fácil, né? Não é desse jeito que você fez, mas na realidade, infelizmente, muitas pessoas tratam essa questão de uma forma muito vergonhosa, mas essa é uma questão que precisa ser tratada de uma forma muito séria, né? Existem os bons e os maus em todas as áreas da vida, e existem as boas pessoas, as más pessoas, os bons profissionais, os maus profissionais. Mas o que a palavra de Deus nos ensina, o nosso comentarista está dizendo para nós aqui, que nós devemos prosseguir por causa de Deus. É o primeiro ponto que o nosso comentarista elenca. Se houver uma situação de alguém passar e ter que enfrentar a situação de alguém da família ou um conhecido, parente, alguém que ele ama, acabar cometendo suicídio, como que a pessoa deve agir? Deve prosseguir por causa de Deus. O segundo ponto, ele diz que deve prosseguir por causa dos familiares. Ele diz aqui: não temos o direito de desistir da vida por causa de um ente querido que se foi, quando temos outros que precisam da nossa presença, nosso apoio e nosso encorajamento. Não podemos desistir de viver por causa dos mortos. Se os vivos ao nosso redor carecem de nosso amor, nós não podemos desistir da vida. Jesus teve 12 discípulos e um deles se suicidou. É preciso entender que mesmo procurando ajudar e acompanhar uma pessoa, contudo, nem sempre o resultado será o que desejaríamos. Tal fato não nos deve impedir de prosseguir no cuidado com o próximo e no cumprimento da missão que recebemos do Senhor. E termina levantando aquele questionamento no item 3.3, se o suicida vai para o céu. Ele diz: o que entendemos sobre o assunto é que não compete a nós o julgamento. Nenhuma pessoa ou igreja tem competência de assentar-se no trono do juiz e determinar o destino eterno de uma pessoa. Somente Deus tem essa autoridade intransferível. No momento de tamanha dor e aflição dos familiares e irmãos, é necessário a manifestação de mais amor e menos julgamento. Como cristãos, é o que nós precisamos fazer. Ele usou a palavra precisar, mas pode ser muito bem a palavra dever, né? É o que devemos fazer. Então, nós chegamos aqui praticamente ao final dessa lição, tratando de um tema muito atual, de um tema pertinente, oportuno, indispensável. Haja visto o tamanho das estatísticas
de suicídios que existem por aí, mas precisamos nos lembrar que a morte, ela é inevitável. Todos nós um dia vamos morrer. A Bíblia diz: aos homens estão ordenados morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não sendo a geração, as pessoas que vão participar do arrebatamento da igreja, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Nós estamos vivos e nós sabemos, ou nós vamos ser arrebatados por Jesus, participar do arrebatamento, ou então nós vamos partir para a eternidade, vamos morrer e esperar o arrebatamento da igreja. Porque a promessa bíblica de que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porém, a morte é algo inevitável, mas não deve ser buscada. O comentarista resume na conclusão dizendo que nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida. Foi Deus quem deu a vida, e é Deus que pode requerê-la. Foi Deus quem deu a vida, e somente Deus pode requerer a vida de volta. Então, eu quero voltar aqui na conclusão, no resumo das minhas palavras, e agradecer aquelas pessoas que assistiram esse vídeo, tiveram paciência e se interessaram pelo assunto, ampliaram o conhecimento a respeito desse assunto. Voltar aqui ao nosso textuário, onde Deus diz, Hebreus capítulo 13, versículo 5, a parte B: não te deixarei e nem te desampararei. Que as pessoas que estão passando por momentos de desequilíbrios emocionais, que elas precisam voltar-se para Deus. Se cometeram pecados que acham que não tem perdão, que não tem solução, essas pessoas precisam buscar o arrependimento, voltar-se para Deus. Muito me recordo aqui agora da passagem do filho pródigo, vivendo uma situação terrível. Um dia ele tomou a decisão, o arrependimento esteve presente na vida dele. Ele diz: eu vou me levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Aquele jovem volta, aquela ilustração contada por nosso Senhor Jesus Cristo, ele retorna e ele é restaurado novamente, né? Pessoas, como foi citado pelo nosso comentarista, como Jó, como Moisés, como Elias, foram pessoas que passaram por momentos de um grande impacto nas suas emoções, mas eles não sucumbiram diante do desequilíbrio emocional. Eles não sucumbiram diante do desequilíbrio emocional que enfrentaram. O que acontece com potenciais suicidas que chegam à execução do ato pessoas que permitem, né, que esse sentimento, esse desequilíbrio emocional domine as suas vidas, e eles acabam por tirar a sua própria vida. Então, precisamos trazer essa palavra para as pessoas, como igreja de Jesus, como igreja de Cristo, como povo de Deus, lembrar as pessoas de que Deus não nos abandona, de que Deus não nos deixa, de que existe um Deus poderoso, um Deus bom, um Deus fiel, que a despeito da situação que a pessoa estiver enfrentando, ela precisa buscar forças, gerir as suas emoções, os seus sentimentos e refutar todo e qualquer pensamento suicida do seu coração e da sua vida, porque ele vai estar fazendo algo
que é exclusivamente de Deus. Só Deus deu a vida e só Deus deve determinar o final dela. Me vem à mente agora o profeta Abacuque. Alguém pode pensar, mas se a pessoa estiver enfrentando um momento, né, de grande dificuldade, de grande provação, de grande tribulação, a pessoa fica emocionalmente muito abalado, sensível, mas o profeta Abacuque, no seu cântico, ele traz algo aqui, ainda, capítulo 3, versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Versículo 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Não se pode permitir que as circunstâncias determinem se você deve viver ou se você deve morrer. Isso não se deve permitir que uma situação de escassez, Jó é um exemplo disso, o homem que Tiago escreveu, viste a paciência de Jó e o fim que Deus lhe deu. Existe esperança, e como igreja de Cristo, como povo de Deus e como igreja de Cristo, nós precisamos levar essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Evangelho significa boa nova, Evangelho significa uma boa notícia, e nós precisamos levar essa boa nova, nós precisamos levar essa boa notícia para as pessoas de que existe esperança, e que existe esperança, que essas pessoas possam, através da ajuda, que o comentarista diz aqui, nós precisamos estar mais perto uns dos outros e cuidar uns dos outros, nos aproximar das pessoas, acolher as pessoas, mostrar o valor que elas têm para Deus, o valor que elas têm na sociedade, porque são pessoas que muitas vezes se sentem desvalorizadas e perdem a motivação de viver. E não somente isso, mas pessoas que precisam de uma ajuda profissional, orientá-las a buscar ajuda, né? Existem os profissionais da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, que podem ajudar essas pessoas com os conhecimentos que eles possuem, né? A ajuda profissional, ela é muito bem-vinda, ela é importantíssima para que essas pessoas possam tirar esses pensamentos, essas tendências dos seus corações. Estou dizendo isso porque uma forma de aplicação dessa lição, que como igreja de Cristo nós estamos abordando esse tema, estudando esse tema, porque muitas pessoas estão por aí, potenciais suicidas, com tendências suicidas, pensamentos de cometerem suicídio, mas como povo de Deus nós temos que levar uma palavra de esperança, uma palavra de cura, uma palavra de restauração, para que essas pessoas possam gerir as suas emoções e continuar vivas, e ficar vivas, continuar vivendo, porque a vida é um dom de Deus, é uma preciosidade, é uma dádiva dada por Deus. Ele que deu a vida, somente Ele para tirar. Amém? Aqui eu resumo as minhas palavras, já ficou bastante extenso, espero que esse vídeo possa ajudar pessoas no enfrentamento dessa situação, possa contribuir para o crescimento, né? Eu particularmente me senti muito abençoado por essa lição, por isso senti essa necessidade de fazer esse vídeo. Espero que mais pessoas sejam abençoadas através desse vídeo aqui postado no nosso canal no YouTube. Lembrando a você que chegou até o final,
se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe a todos. Estaremos orando por você, né? Continue orando por nós. Que Deus abençoe em nome de Jesus.